A ministra da Defesa, Janine Leles, diz que está fora de questão deixar cair o serviço militar obrigatório. Janine Leles falava ao programa Ponto por Ponto desta terça-feira, onde também abordou os desafios da coesão territorial sob a sua tutela. A governante sublinhou a importância do novo Estatuto dos Municípios para a estratégia de descentralização. A coesão territorial, ou seja, garantir que cada ilha ou região tenha equidade de acesso às oportunidades de desenvolvimento, é importante para Cabo Verde, mas na prática ainda existem desequilíbrios nesse acesso. Na semana passada, o Governo apresentou uma proposta de lei para correção das assimetrias e promoção do desenvolvimento regional das ilhas com mercado diminuto, isto é, Brava, Maio e São Nicolau. Lei que prevê incentivos para a fixação de quadros nessas ilhas, redução de impostos, subsídios para beneficiar as empresas nelas sediadas, entre outros. Instada a dizer se vale a pena estar a criar mais leis quando se exige ação no sentido de corrigir os desequilíbrios entre as ilhas, a governante respondeu assim. A lei é a ação. O que está na lei, no fundo, são as medidas de política que o governo vai adotar, ou seja, uma ação, aliás, um conjunto de ações para mudar o status quo dessas ilhas. Na verdade, quando nós estamos a falar desta proposta, nós estamos a falar de aquilo que é preciso fazer e do que tem que ser feito e terá que ser feito. Lei que, segundo Janine Leles, poderá ser aprovada ainda este ano. Para o processo de desenvolvimento dos municípios, existe também, desde 2022, uma estratégia nacional de descentralização que também passa pela aprovação de leis. Pressupõe um novo regime das finanças locais para se fazer a descentralização financeira, a lei de bases do orçamento municipal, a revisão do imposto único sobre o património e a revisão do estatuto dos municípios, que, segundo o Governo, trará mais competências aos municípios, empoderando-os. E é por isso que o município passa a ter competências para combater a pobreza, que passa a ter competências na promoção do ambiente saudável, que passa a ter competências em relação à igualdade e equidade do género, várias outras competências, numa perspectiva e numa visão mais estratégica, porque esse mesmo estatuto implica que, ao invés de se apresentar planos de atividades anuais, o autarca tenha que apresentar um programa de governação para o horizonte de 4 anos. É bom para o município, que vai conhecer os propósitos e a intenção de cada um. O novo Estatuto dos Municípios ainda vai ser discutido na especialidade no Parlamento. A estratégia do Governo é fazer aprovar todos estes instrumentos para o novo ciclo autárquico que começa após as eleições autárquicas, diz a governante Janine Leles, que também tutela a defesa nacional, e ao responder às críticas sobre a falta de meios nas Forças Armadas, diz ser legítimo querer mais, mas assegura que esforços têm sido feitos. Sobre o navio da Guarda Costeira avariado há já algum tempo, explica o seguinte. O Guardião teve problemas, o Guardião estava a funcionar bem, teve problemas quando foi para a manutenção e foi no decorrer da manutenção que os problemas se agravaram, porque no desenvolver desta manutenção a areia entrou para os motores, o que agravou a situação. Então, para resolver esta questão, realmente foi feita uma avaliação e de lá para cá é que nós já temos a garantia do financiamento por parte dos Estados Unidos em cerca de 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares para que o Guardião fique operacional. Vai-se também adquirir embarcações semirrígidas para a segurança das águas mais próximas dos portos. Outro desafio é a aquisição da aeronave da Guarda Costeira, que implica formar pilotos, técnicos de manutenção, aprovar regulamentos e ainda não há uma data exata para a conclusão do processo. Outra questão do momento é a possibilidade de se abdicar do serviço militar obrigatório. Janine Leles responde estar fora de questão, porque é um dever constitucional e por outras razões. Enquanto existe, nós seguimos aquilo que é a determinação constitucional. E também para dizer que o serviço militar obrigatório tem sido essencial para a manutenção das Forças Armadas. O serviço militar obrigatório é essencial. O país precisa. Tivemos a pandemia, quem esteve para responder? As Forças Armadas, não é? Quem é que cumpriu e quem é que executou o estado de emergência? As Forças Armadas. As Forças Armadas fazem parte e integram
o sistema de proteção civil. E é por isso que, quando há necessidade, são sempre chamados a responder a essas necessidades. O país precisa das Forças Armadas e as Forças Armadas precisam do serviço militar obrigatório. Mas afirma que o governo está a trabalhar para garantir que o serviço militar obrigatório seja prestado cada vez mais em melhores condições. Fez-se a revisão da tabela dos perfis para se aceitar e manter um jovem nas fileiras das Forças Armadas, reformulou-se as bases da instrução militar, entre outras ações.